Segunda Crônicas, capítulo 26, a partir do verso de número 1. Assim diz a palavra do Senhor. Então, todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei, em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate, e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Feche seus olhos um minuto. Senhor meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, através das orações, das intercessões que aqui foram feitas, Pai, na Tua casa de oração, em nome de Jesus, que o Senhor possa conduzir, Senhor, essa mensagem aos nossos corações, ao coração, Senhor, da Tua igreja, porque nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua mensagem, nós precisamos ser direcionados, Senhor, pelas Suas escrituras sagradas, Senhor, em nome de Jesus. Direcione o Teu povo, Senhor, nessa mensagem, me direcione, Senhor, e dê entendimento e sabedoria, Senhor, para o Teu povo, Senhor, assim nós te pedimos e assim nós te glorificamos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podemos nos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Mas, irmãos em Cristo Jesus, vai fechar com o culto de oração. Agora nós lemos aqui, vai fechar. Irmãos, porque no culto de oração nós buscamos, né, irmãos? E a busca, nós bem sabemos que a busca, irmão, ela é primordial na nossa vida com Deus. E não tão verdade que a gente sabe a dificuldade que é, muitas das vezes, buscar o Senhor. A gente sabe, muitas das vezes, o preço que nós pagamos em buscar o Senhor. Por quê, irmãos? Porque é algo primordial na nossa vida, com Cristo, com Deus. Buscar o Senhor. Não é fácil, muitas das vezes, irmãos, nós orarmos, nos ajoelharmos, buscar o Senhor, levar os nossos pedidos para o Senhor, levar as nossas súplicas para o Senhor, levar aquilo que está no nosso coração para o Senhor. Não é fácil muitas das vezes. Mas isso traz tanta diferença, e aí nós compreendemos a dificuldade que é muitas das vezes buscar o Senhor. Os empecilhos que muitas das vezes nós encontramos pelo caminho no buscar o Senhor. Só que nós precisamos compreender que quando nós conseguimos, através de Deus, quebrar essas barreiras e buscar o Senhor, tem resultado. Sabe, aquilo que nós pregamos, não é por acaso que quando nós buscamos o Senhor, verdadeiramente o Senhor fala conosco. E pode ser que nós não compreendemos num primeiro momento, e não compreendemos porque estamos na frente dessa barreira de buscar o Senhor. E liga com esse culto de oração, porque nós viemos para o culto de oração para buscar o Senhor em oração. E agora ler a sua mensagem. Então nós estamos aqui agora, já buscamos em oração e vamos buscar o Senhor em entendimento, em conhecimento, sabedoria da sua palavra. Ou seja, em oração, em palavra, nós estamos buscando o Senhor a todo momento, a todo instante. Pode só me dar um minuto, sabe? E nós estamos buscando ao Senhor. Por que é isso, irmão? Irmãos, porque essa mensagem ela vai contra ao que nós chamamos de busca. Porque ela vai dizer, a partir do verso de número 1, que um rei chamado Uzias, ele agora, na idade de 16 anos, ele se torna rei de Judá. Quando nós lemos lá, contra a mesma história, em 2 Reis, capítulo 15, a história de Uzias. Lá entra como outro nome, mas é o mesmo. Então, conta a história do rei Uzias, que ele se torna rei com 16 anos, irmãos. Isso era uma prática comum.
Só que quando nós olhamos o que Uzias fez buscando ao Senhor, irmãos, lembrando que o rei também era constituído por Deus, irmão. Sabe quando em 2 Samuel o povo pede um rei? Até o momento, Israel era conduzido por Deus, como uma teocracia, Deus liderando o povo. Aí o povo de Deus começa a olhar para o povo ao redor, os povos pagãos. Aí os povos pagãos têm reis. Aí o povo de Deus falou assim: Senhor, nós também queremos um rei. Aí Deus constitui um rei para Israel. E desde lá até Salomão, até a morte de Salomão, aonde tinha-se só um rei em Israel, começou em Saul, passou para Davi e depois para Salomão. Depois Israel é repartido ao meio. Reino do Norte, Reino do Sul. Israel, no geral, tinha 2 reis. E desde lá, ou seja, no princípio da monarquia, foi Deus que constituiu. Por que eu quero dizer isso, irmão? Porque nós vamos entrar na história de um rei. Não é na história de um sacerdote, não é na história de um levita, é na história de um rei. Mas é um rei que Deus constituiu. Deus constituiu a monarquia em Israel. Ou seja, tudo vem do Senhor. Tudo procede do Senhor. Em Colossenses capítulo 2 diz que lá todas as coisas foram feitas para Deus. Quer potestade, quer coisa alguma. Tudo foi feito para a honra e glória de Deus. Tudo desemboca na glória de Deus, irmão. Aí nós precisamos compreender que, tendo 16 anos, Uzias toma posse do reinado. Diz o verso 2, para nós entrarmos na mensagem, diz o verso 2 que ele edifica Elate, que era um porto marítimo da época. Ou seja, ele restitui Elate para Judá, e Judá passa a ser uma referência, porque tem um porto marítimo. Ou seja, esse rei agora já abre um porto. Isso é importante para nós entrarmos na mensagem. Né? Verso de número 3, desculpe, diz que Uzias era da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Em algumas traduções está 52 anos, mas tem uma questão de 3 anos aí. E diz o verso de número 4 que Uzias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Ou seja, quando nós voltamos um capítulo anterior, no capítulo 25, o Amazias, pai de Uzias, diz que ele fez o que era reto, verso 2, aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Ou seja, o pai de Uzias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso parece passar despercebido, mas faz sentido. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro. Ou seja, em algum momento, o seu pai Amazias, ele caiu. E se a palavra está dizendo que ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor conforme seu pai, em algum momento, provavelmente, o rei Uzias iria cair. E a palavra daí nos diz no verso de número 5, que para entrar na mensagem agora, diz ali: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aqui nós vamos entrar na mensagem, porque nós damos ênfase aqui, porque deu-se a Uzias, diz o verso 5, Uzias deu-se a buscar a Deus. E o propósito de nós estarmos aqui, irmãos, é para nós compreendermos que a busca de Deus, ela rende frutos. Ainda que não no tempo oportuno em que nós esperamos, mas sim, quando nós buscamos a Deus, sim, existe frutificação, existe resultado na nossa vida. Porque diz o verso de número 5 que Uzias deu-se a buscar a Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Aí nós nos perguntamos assim, irmão, tá, então quer dizer que a busca com Deus, então, faz com que nós prosperamos espiritualmente, em saúde, em muitas outras coisas, irmão. Eu gosto de usar a parte financeira depois, irmão, depois de tudo isso, porque cria-se uma ideia errada. Quando você lê um verso disso aqui, diz, olha, então, o tempo que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Não é para aparecer um carro ali, uma moto, uma chave, entendeu? Eu não quero isso, irmão. Deus sabe o que nós precisamos. Sabe que nós precisamos de casa, da nossa locomoção, sabe tudo isso, irmão.
Mas o propósito aqui é outro. É sempre espiritual, irmão. O propósito de igreja, irmão, é espiritual primeiro. Se alguém fala que é o material, irmão, tá desvirtuando a coisa. Se alguém fala que é como fosse um hospital, irmão, tá também desvirtuando a coisa, que é preparar para você para um exército, irmão. Você pode entrar aqui ferido, você vai ser curado, mas Jesus vai te dar a espada, o capacete da salvação, o escudo, a couraça da justiça para você batalhar. Porque daí às vezes tem essa ideia que é só um hospital. Ou seja, você só vem com dor. Ah, tô com dor, entrou. Ah, tô com isso, entrou, chegou. É para isso, irmão. Jesus cura e Jesus liberta. Realmente, verdadeiramente. Agora, aqui é na intenção de ser de ser um exército, irmão. Onde você é curado, mas você é preparado para batalhar, para agir. Ou seja, não é nem um lugar onde nós buscamos a Deus só pelos bens materiais, ou seja, pela casa, pelo carro, e não é nem um lugar onde nós só buscamos o Senhor quando nós estamos com dor. Estou com dor aqui, estou com uma enfermidade aqui, Não, isso tudo é preparar você para espiritualmente militar a favor do reino dos céus, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Ou seja, só que aqui, irmãos, no contexto de Uzias, o fato de Uzias prosperar, que dizia que Deus estava com ele, Deus estava a favor dele. Ou seja, Uzias diz que buscou a Deus, e porque nos dias que buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E esse buscar aqui está entrelaçado a se esforçar, irmãos, na presença de Deus. Porquanto que o Senhor Jesus diz em Mateus 7:7, busquem e vos será dado. Procurem e vocês acharão. Batam, a porta será aberta. Isso é esforço, irmão. Isso não cai do céu. Seria muito fácil nós, Senhor, eu quero muito uma coisa. Pum, caiu do céu. Olha que maravilha. Não é que você faça algo, não é que você tenha mérito de algo que Deus te dá. Não é sobre isso, irmão. É porque você se esforça ao seu Deus, e o seu Deus vê o seu esforço e te recompensa espiritualmente, materialmente, com aquilo que você precisa. Não é porque é mérito nosso, irmão. Ah, irmão, está dizendo que é mérito nosso, então o quanto que eu me esforço é o quanto Deus não me abençoa. Irmão, não. O quanto que eu me esforço, irmão, é o quanto que eu estou salvo. Se eu me esforço muito, eu estou muito mais salvo. Se eu oro muito mais, se eu busco muito mais, é porque eu estou muito mais salvo. Não existe muito mais salvo e menos salvo, irmão. Ou é salvo ou não é salvo. Tem-se a ideia também de quanto que eu faço, eu sou mais salvo ou sou menos salvo. Irmão, se você passar o dia 24 horas orando, você é salvo. Se você orar 20, 15 horas, você é salvo igual. A salvação não se trata de mérito nosso, irmão. E nós precisamos nos lembrar disso. Agora, se você tem uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura de palavra, irmão, você vai ver algo diferente que os outros não veem. Você vai ouvir coisas que os outros não veem. Se você ora, se você lê a palavra, se você mata essa carne, você vai desfrutar de coisas que aquele que não faz não vê, não tem. Porque nós esquecemos que no reino terá galardões, irmão. Nós costumamos a dizer, você não faz, você não é salvo. Verdadeiramente, terá aqueles que o Senhor vai dizer assim, olha, não os conheço mais. Terá aqueles que não receberão galardão, mas serão salvos. Porque não é por mérito nosso, irmão. O buscar aqui, e eu preciso dar ênfase aqui, irmãos, que o buscar aqui não é que você vai ganhar algo da sua própria força, irmão. Sabe, nós não entramos aqui nessa porta, irmãos, para achar que nós temos superpoder, irmão. Não é o pregador que tem superpoder, não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã. A irmã pregou isso no último culto. Não é nós que temos superpoder, nós não somos nada, irmão. Ou seja, nós precisamos compreender que a nossa busca é num sentido de esforço, se esforçar. Esforçai-vos. A palavra está repleta disso. Esforçai-vos. Deus falando no Antigo Testamento, esforçai-vos, povo. E no Novo Testamento, Jesus falando, vocês são meu povo. Quem se esforçar, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. A ideia é a mesma, irmãos. Aquele que se esforçar vai ser mais perceptível a voz de Deus. Ah, irmão, eu não estou
tendo uma relação com Deus, buscou ao Senhor e ele fez prosperar. Prosperar aqui é a ideia de Deus falando com ele, que Deus estava na vida dele. O prosperar na minha vida pode ser que Deus me dê um vigor espiritual imenso. O prosperar na sua vida pode ser que aquela causa da justiça saia. O prosperar na sua vida pode ser que aquilo que estava amarrado se desamarre. Aqui a ideia é que alguém que está buscando, se esforçando ao Senhor e está vendo o Senhor agir na sua vida. Irmãos, eu quero dizer essa noite, em nome do Senhor Jesus, que tem resultado quando nós buscamos ao Senhor, e não é, irmãos, no nosso tempo. Mas quando nós compreendemos que é no tempo do Senhor, continue buscando. Sabe por quê, irmãos? Do verso de número 6 ao verso de número 15, está o reflexo da busca de Uzias. Irmãos, do verso de número 6 ao verso de número 15, é Deus agindo na vida do rei Uzias, por quê? Porque ele buscou o Senhor. Sabe, irmãos, esse verso de número 6 ao 15 aqui, ele pode ser, eu vejo ele muitas das vezes como versos, muitas das vezes, da nossa vida com Deus, quando nós buscamos Ele. Tem versículos da nossa vida que Deus ainda quer escrever mediante a nossa busca. Tem linhas na nossa vida que ainda Deus quer escrever, mas que Ele não escreveu ainda porque não aconteceu essa busca que Uzias fez. Tem coisas na nossa vida que Deus quer fazer e deseja fazer, que não fez ainda porque não houve essa busca que Uzias fez. Quanto tempo Uzias buscou o Senhor, irmão? O texto não diz, a palavra não diz. Você pode buscar hoje e aparecer hoje, como você pode buscar uma semana, um mês, um ano que seja. E Deus falar depois de um ano com você. Não tem tempo, irmão, para as coisas de Deus, não tem um prazo determinado. A própria volta do Senhor Jesus, ele diz, quanto à vinda do Filho do Homem, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, nem ninguém na face da terra sabe, senão somente o Pai. É aquele momento assim, ó, o Pai está ali, ó. Tá, vai lá e busca a minha igreja. É nesse momento. Glória a Deus. Ou seja, as coisas de Deus não têm prazo de validade, irmão. Nós vivemos num tempo em que muitas das vezes nós nos frustramos na busca com Deus. Porque, irmão, veja bem. Eu tenho uma aula de 2 horas para assistir. Tem que estar ali as 2 horas para assistir, irmão. Aí, ou eu posso entrar no YouTube ali e botar um vídeo de 8 minutos sobre o mesmo assunto e sair estudado dali, irmão. Está se criando um pensamento imediatista. Nós não conseguimos mais sentar e ter uma paciência, um tempo maior para as coisas. E para as coisas de Deus estar refletindo também. Eu não tenho talvez mais paciência para escutar uma pregação de 1 hora, de 1h10. Ou talvez eu tenha só paciência para ver vídeos de 1 minuto, 2 minutos nos aplicativos. Mas o fato de eu estar ali, isso vai criando na nossa mente uma impaciência. E essa impaciência está se respingando para as coisas de Deus. Talvez se nós não tenhamos mais paciência para estar num culto e cultuar 2 horas. Mas eu tenho paciência para assistir um culto online porque eu posso dar pausa, posso assistir depois. Eu posso assistir no conforto da minha cama, do meu sofá, onde eu quiser. Mas estar aqui na comunhão entre os irmãos, na alegria do Espírito Santo, talvez eu não tenha mais paciência, porque daí eu tenho que me arrumar, aí eu tenho que sair de casa, eu tenho que me locomover, tenho que chegar aqui. Aqui eu tenho que fazer, não vai dar para dar pausa na pregação, irmão. Aí depois eu tenho que voltar para casa. Aí depois eu tenho que ajeitar as coisas de casa. Aí depois dá todo um roteiro, irmão. Mas o efeito aqui é diferente, irmão, do efeito que daria através do celular. A busca hoje, ela está se resumindo, irmãos, numa ideia que não se tem mais paciência para buscar o Senhor. Por isso talvez nós não vemos mais resultado como antes. Nós olhamos, irmão, a partir de Atos na igreja primitiva, a partir de Atos, irmão, olha ali, irmão. Toda a parte histórica, porque Atos é um livro histórico, ele conta a história da igreja. Olha o que aconteceu com aquela igreja, irmão. Tinha coisas sobrenaturais acontecendo ali.
A partir de Atos 2 e Atos 3, o homem já fez um coxo levantar, Pedro e João. Tinha um coxo na porta do templo chamado Formosa. Olha, dá uma esmola, um coxo para ele, olha. Pedrão falou, o que Pedrão falou lá? Olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus, o Nazareno. Ele disse, não tenho ouro nem prata. Mas o que aconteceu em Atos capítulo 2, no capítulo anterior? Na conversão, na pregação de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Diz que eles vendem todos os seus bens e já colocam aos pés dos apóstolos. Só que no capítulo 3, Pedrão, ele diz, olha, não tenho prata e nem ouro. Quer dizer, tinha prata e ouro, mas uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a prata e o ouro para manter a obra. Outra coisa é o poder de Deus em Atos 3. Em Atos capítulo 2 tinha prata e ouro, todos se converteram, depositaram aos pés dos apóstolos. Em Atos capítulo 3 não era prata e ouro que precisava para curar. É poder de Deus e não se compra. E isso tudo, irmão, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo isso está entrelaçado no buscar a Deus. Nós não vemos mais resultados como antes, porque a busca não é a mesma, irmão. É a mesma igreja, é a mesma palavra, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. A mesma cruz que remiu lá é a mesma cruz que nos reme hoje. O mesmo sangue que verteu lá e cobriu os apóstolos e os primeiros convertidos é o mesmo sangue que nos cobriu hoje. O que mudou, irmão? A busca. Talvez não se tenha o Senhor mais como prioridade nas nossas vidas. E eu digo isso pertencendo a essa igreja, irmão. Sabendo das nossas falhas, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Sabendo que muitas das vezes nós já colocamos outros compromissos diante de Deus. Só que entenda, irmão, nenhum compromisso tem o poder de nos salvar como o de Jesus. De nos dar uma vida nova. De nos dar novos pensamentos, novas palavras, hábitos. Das pessoas olharem dele. Eu estou olhando uma irmã nova. Eu estou olhando um irmão novo. Eu não reconheço porque é outra pessoa. Só que aí essa busca, irmão, do verso 6 ao 15, dá resultado, irmão. Porque diz o verso 6, o que diz o verso 6? Porque saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o muro de Jabé e o muro de Asdod e edificou cidades e Asdod entre os filisteus. Irmãos, esse homem que buscava Deus, porque as cidades antes tinham os muros. Jerusalém tinha muros. Ele quebrava os muros da cidade. Eles guerreavam muito naquela época. Não tinha muro que segurasse. Ele edificava, irmão, o rei que buscava Deus estava edificando cidades. Verso de número 7. Deus o ajudou contra os filisteus, irmão. Diz a palavra que o próprio Deus purinho estava ajudando ele nessas batalhas. Imagina que eu falasse para você assim, olha, irmão, irmã, Deus, o próprio purinho, Deus está te ajudando todos os dias lá no seu serviço, na sua casa, no seu... Era Deus ajudando quem estava buscando ele. Verso de número 8, os amonitas davam presentes a ele. Ou seja, os inimigos, o povo inimigo, vinha para ele seus dias presentes. Ó, carruagens disso, carruagens daquilo. Isso de quem o que, irmão? Quem estava buscando a Deus. Diz o verso de número... Glória a Deus. Diz o verso de número 9 que Uzias edificava torres em Jerusalém. Ele edificava cidades, ele ganhava presentes dos seus inimigos, ele edificava torres. Tudo isso por quê, irmão? Porque Uzias tinha superpoder, era um super rei? Irmão, não, porque ele estava buscando a Deus. Tudo estava vindo por conta da sua busca diante de Deus. No verso de número 10, diz que também edificou torres no deserto, cavou poços, tinha muito gado, tinha nos montes campos férteis, e diz a palavra no verso 10, na última parte, que ele era amigo da agricultura. Irmão, o que é amigo da agricultura? O que ele mandava plantar, dava. A colheita de Uzias, no mandado de Uzias, era uma colheita fértil. Ou seja, ele era íntimo da agricultura. Ou seja, ele plantava cidades, construía torres, ganhava presente dos seus inimigos. Os seus inimigos reconheciam o seu poderio. Agora, na agricultura, o que ele fazia, dava? Plantou, nasceu. De quem? Do que, irmão? Isso é da própria força do rei Uzias? Não, porque ele estava buscando a Deus.
Diz o verso de número 11, que ele tinha um exército de homens destros nas armas. Agora, não é mais agricultura, não é só nas cidades. Agora ele tinha um ótimo, um excelente exército. Homens destros, ou seja, homens capacitados. Ou seja, era um exército diferente. E no verso de número 13 diz que era 307.500 homens. Ou seja, Uzias tinha um exército excelente, uma cidade excelente, inimigos que reconheciam ele, a agricultura, o que fazia, dava, ou seja, um homem que buscava Deus. Deus o estava fazendo prosperar. Aí, irmãos, diz o verso de número 15, que também Uzias trouxe máquinas e invenção de engenheiros a Jerusalém. Ou seja, a sua fama diz lá que iam muito longe. Ou seja, Uzias trouxe também a tecnologia para Jerusalém. Ou seja, ele tinha um grande exército, ele constituía cidades, ele era temido, reconhecido pelo seu povo adversário, era amigo da agricultura. Agora trouxe tecnologia para Jerusalém, inovação para Jerusalém. Diz ali que a sua fama percorria, ia muito longe. E diz o verso de número 15 também, que ele foi maravilhosamente ajudado. Irmãos, tudo até aqui que Uzias estava fazendo, era Deus que estava fazendo ele prosperar. Porque nós precisamos compreender, irmãos, enquanto nós estamos buscando a Deus, Deus está cuidando da nossa vida. Aleluia! Nós hoje colocamos N motivos, irmão, para não buscar Deus. Para não estar num culto, para não ouvir uma pregação. Mas nós precisamos nos lembrar que enquanto nós estamos buscando a Deus, irmão, Deus está cuidando da nossa vida, dos nossos planos, dos nossos projetos. Talvez eu não consigo vir aos cultos por conta de um empecilho ou outro, mas nós precisamos compreender, enquanto estamos buscando, Deus está cuidando da nossa causa. Aleluia! Só que até aqui, irmãos, diz a palavra do verso de número 15, Uzias foi maravilhosamente ajudado, até que quebra tudo isso aqui, né? Até que o que, irmão? Até que se tornou forte. E aqui, irmãos, nós precisamos compreender direito isso aqui. Porque tudo que estava acontecendo na vida de Uzias era Deus fazendo na sua vida. Só que nós precisamos compreender que todas as bênçãos, tudo aquilo que Deus coloca na nossa vida, de uma certa forma, nós sempre temos que ter em mente que a honra, que a glória seja dada para Deus. Irmãos, tudo que acontece na nossa vida é Deus. E de mal, irmão, Deus permitiu por um propósito. Por incrível que pareça, irmão. Pelo seu bem. Muitas das vezes para que você se volte a Ele como deveria. E as coisas boas, irmão, principalmente as coisas boas. Só que, enquanto Deus está nos fazendo prosperar espiritualmente, materialmente, fazendo as coisas acontecer na nossa vida, irmão, é benção. Só que o sentimento deve ser qual, irmão? O sentimento que é Deus fazendo na nossa vida. Nunca que é da força do seu braço, irmão. Ah, mas eu trabalho. Deus que te dá o trabalho. Ah, mas eu fiz, aconteci. Mas é Deus que te deu o fôlego de vida. Se Ele não quisesse, irmão, você não tinha, eu nem você tínhamos acordado hoje. Ele tinha cortado. Está na hora, vem. Vou recolher. Se Ele quiser, irmão, Ele me recolhe amanhã. Se Ele quiser, Ele faz tudo, irmão. Então tudo provém dEle. Para Ele são todas as coisas. Só que aí, irmãos, qual é o perigo? O perigo é de nós acharmos que vem de nós. Olha que bênção, eu prego bem, eu louvo bem, é de mim, irmão, é talento. Olha que bênção, eu prosperei, eu fiz, aconteci, eu que fiz, irmão. Eu sou forte. Eu consigo. Né? É isso, principalmente a ideia da autoajuda hoje, né? Você consegue. Porque é um perigo hoje, irmão, isso aí.
Porque a autoajuda, ela tira de você, de dentro de você, o que você consegue. Nós tiramos a nossa força de Deus. Na autoajuda vai dizer assim, ó, você tem uma força interior que você consegue, vai, toca, força, fé. Aqui nós falamos que a nossa força vem do Senhor. Por isso tem muita diferença, irmão, e cuidado. E aí, irmãos, quando nós pensamos que nós somos fortes, que as coisas vêm da nossa força, da nossa vontade, do nosso entendimento, nós fazemos, tem um perigo aí. Um perigo de nós nos corrompermos. O mesmo Deus que deu tudo para você, Ele também pode permitir que tire tudo de você. Tire tudo de mim. Por quê, irmão? Com um propósito. Talvez nós estamos desvirtuando. Aí diz o verso de número 15, que até que se tornou forte. E quando ele se torna forte, nós lembramos do Salmo 34, verso de número 18, que diz assim, ó, perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado. Perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado, nem o coração forte. Ou seja, é um perigo, irmão, nós cairmos quando nós estamos fracos. Mas é um perigo muito maior também que nós corremos quando nós estamos fortes. Por isso que em 1 Coríntios diz, Paulo vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, mesmo quando nós estamos fracos, nós estamos perigando a cair. Mas quando nós estamos fortes, nós também perigamos a cair. E aí nós nos lembramos também de Provérbios, capítulo 3, verso número 5, que vai dizer, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Quando eu me torno forte, eu me apoio no meu próprio entendimento. É eu que sei, é eu que acho, é eu que bato o martelo e digo e assino embaixo e é isso que vai acontecer. Aí o Provérbios vai dizer lá, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não no seu entendimento. Por quê, irmão? É uma alma convertida num corpo corrupto. Corpo corrupto, irmão. E aí, irmãos, há um problema, porque no verso de número 16, diz ali, mas, esse mas aqui é uma conjunção adversativa, ou seja, vai vir uma coisa diferente. Se Deus estava prosperando, agora não vai prosperar mais. Mas, depois de tudo isso, havendo já fortificado, veja bem, exaltou-se o seu coração até se corromper. Veja esse até se corromper. Não está dizendo assim, olha, exaltou-se o seu coração e se corrompeu. Falou-se assim, ó, exaltou-se o seu coração até se corromper. Esse até nos dá a ideia de ser um processo. Ou seja, ninguém cai da noite para o dia, irmão. Ninguém se desvia da noite para o dia. Há um processo para que isso aconteça. Por isso que a palavra diz, exaltou seu coração até que chegou o dia que ele não se arrependeu e se corrompeu. Ou seja, há um processo. E se nesse processo eu me arrepender, irmão, você volta. Só que aí, corrobora com a ideia, se você não se arrepender, corrobora com a ideia de Tiago, no capítulo 1, no verso 14, que diz que cada um é tentado segundo a sua própria cobiça, ou concupiscência. Ou seja, se a minha concupiscência é o dinheiro, é no dinheiro que eu vou ser tentado. Se a concupiscência do homem é a mulher, é nisso que o homem vai ser tentado. A mulher no homem, é isso que a mulher vai ser tentada. É no poder, é isso que vai ser tentado. Mas é um processo, irmão. E se esse processo não ser quebrado com arrependimento, irmão, o último estágio é o corromper. E aí, irmãos, quando nós nos corrompemos, veja, Uzias se corrompeu. Exaltou-se o seu coração até se corromper, ou seja, se corrompeu. Não se arrependeu, fechou. O que diz ali? E transgrediu, ou seja, quando nós nos corrompemos, nós transgredimos. Quando nós nos corrompemos, transgredimos. Quando nós transgredimos, nós fazemos algo que não é para nós fazer. Sempre, fato. É batata, irmãos. Quando você se corrompe, você transgride. Quando você transgride, você faz algo que não era para você fazer. Qual foi o erro de Uzias? Ainda no verso de número 16.
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Irmão, ele era rei, ele não era sacerdote. Ele não deveria entrar no altar do incenso para queimar o incenso. Ele era rei, ele não era sacerdote. Isso não competia ao rei Uzias, a rei, fazer. Competia ao sacerdote. Mas ele era rei, não era para ele fazer. Só que alguém com o coração corrompido, alguém corrompido, que está transgredindo, ele está cego, irmão. Ou seja, diz que, verso de número 16, ele entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Só que no verso de número 17, irmãos, e já encaminhando para o final, sempre que nós vamos corromper e transgredir, irmão, Deus ainda envia alguém para nos colocar nos caminhos dele ainda de novo. Ou para evitar algo maior. Diz o verso 17, porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele outros 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes ainda. Verso 19, verso 18. Resistiram ao rei e lhe disseram, olha, Uzias, a ti não compete fazer isso, queimar incenso no altar do incenso. Tu é rei, tu não é sacerdote. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Só que veja que Uzias, ele está corrompido, irmão. Muitas das vezes uma pessoa corrompida, e Deus envia 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, enviou aqui 80 sacerdotes para interromper o processo de Uzias, e não teve jeito, porque eles falaram assim, olha, não é honra da tua parte do Senhor tu fazer isso. 80 sacerdotes, Azarias e mais 80 sacerdotes, conseguiram? Alguém corrompido, irmão. Verso 19, vamos ver. Então Uzias se indignou. Sabe, é a pessoa que não aceitou. Deus enviou 81 sacerdotes para impedir Uzias. E ele se indignou. Alguém corrompido. Não sabe o que faz, irmão. Aí diz o verso de número 19, que ele tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Lembra da lepra, né, irmão? A lepra é como se fosse uma hanseníase de hoje. A lepra, que era incurável e tal, os leprosos eram ficados isolados. Saiu uma lepra na testa do rei Uzias. Aí, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Verso de número 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente lançaram ele para fora. Aí Uzias foi para fora. O que eu quero dizer, irmãos, e já encerrando agora, verso 21. Assim ficou o leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei. Irmãos, a história de alguém que buscou a Deus e Deus fez ele prosperar. Como é que essa pessoa terminou? Leprosa, irmão. Numa casa isolada. Será que era da vontade de Deus, irmão, deixar que Uzias terminasse os seus últimos dias leproso, isolado? Com certeza não, irmão. Qual é o pensamento de Deus para nós? Pensamento de luz, de bênçãos e não de trevas, irmão. Qual é o pensamento de Deus para a sua vida? Pensamento para frente, irmão. Pensamento, outra vida, irmão, que Ele tem para você. Só que muitas das vezes, irmão, pela falta dessa busca, ou muitas das vezes pela busca, e por essa corrupção que nós estamos caminhando, irmão, muitas das vezes nós estamos indo, muitas das vezes, e pessoas estão indo para esse caminho da lepra, irmão. Lepra espiritual, lepra da sua vida. É só essa oportunidade, irmão. É essa oportunidade que nós temos que aproveitar e ter na presença de Deus para aproveitar o chamado dele na nossa vida. E não terminar como um leproso, como Uzias. Alguém que buscou a Deus e Deus o fez prosperar, hoje termina como um leproso. Porquanto que nós temos uma oportunidade hoje de escutar a palavra do Senhor e fazer diferente. E não terminar do jeito que nós talvez estamos caminhando, ou estávamos, ou vamos estar. Ou seja, se nós não estamos buscando o Senhor, tem duas vias aí que nós passamos a buscar, irmão. E se nós estamos buscando a ponto de somos fortes,
Vigie, porque a força não vem de você, vem de Deus. A força vem do nosso Senhor que trouxe você aqui essa noite para escutar essa palavra e dizer que não quer que você termine leproso, isolado, longe do seu chamado, da sua vida que Ele tem para você. Muitas das vezes essa lepra aqui é consequência de uma vida corrompida e errada, mas Ele não quer isso para você. Muitas das vezes nós, pela nossa carne corrupta e pecaminosa, nós queremos fazer coisas que vão nos levar a lepras, a situações, a consequências na nossa vida, e Deus não quer. Deus não quer essa lepra para a sua vida, Deus não quer consequências eternas para a sua vida, mas Ele quer que nós, ouvindo essa mensagem, passe a buscar a Ele, e buscando a Ele, que não se corrompa por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Ele conhece o nosso coração e sabe aquilo que nós podemos pegar, organizar, ter na nossa vida hoje, para não se corromper. A parábola dos talentos é isso. Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Talvez tenha coisas que não chegaram, irmão, porque nós não nos colocamos à disposição em busca aí. E Ele sabe que se Ele dá, vai se corromper. Por isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus, essa palavra ela vem para mudar um sentido de lepra, um sentido de consequências eternas, um sentido de consequências que Deus não quer para a nossa vida. Alguém que buscou a Deus e Deus o fez prosperar, terminou assim, irmão. Sabe? E Deus dá chances. E Deus dá chances. Dá cultos, dá palavras. Às vezes levanta um sacerdote, às vezes levanta 80 sacerdotes para dizer, olha, não faça isso. E nós estamos ali, se indignando com o homem de Deus, com a mulher de Deus, e Deus está mandando, Deus está enviando. Até que vai chegar um dia, irmão, que não vai dar mais tempo. Vai ter consequências, irmão. E Deus não quer isso para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, aquele que pudesse colocar de pé, que nós possamos, irmãos...